um podcast para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. Olá, minhas queridas! Estamos aqui para mais um episódio no Podlis com, assim, ó, o convidado que mais impactou o Podlis na primeira temporada. Você tá rindo? Não é verdade, Laís? Não foi? Oi, gente. Ele! Impactei, então, hein, galera? O nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que, para mim, o melhor psicanalista do World, Luiz Fernando Garcia, o nosso Nando, querido. Obrigado pelo convite. Toda vez que você me convida, eu tenho uma vontade de vir correndo. Que bom que deu agenda. Tô com vocês. Agora, esse negócio do impacto, eu quero entender o que rolou. Não, você é nunca porque me assim, contou disso. No final de cada temporada, a gente faz um levantamento de quais foram os episódios que mais bombaram, né? Que mais teve engajamento, pergunta. Eu ganhei. E você ganhou. Uau! Eu já saí na frente. Oi, pessoal, um prazer. Você acha que você está aqui de novo, por acaso? É uma delícia estar aqui. Toda vez pode me chamar. Vamos fazer alegria. O Nando, além de ser um dos profissionais realmente que eu mais admiro, obviamente, né, no universo psi, ele é um grande amigo, né, então eu tenho o prazer e a honra de ter o Nando também como um amigo na minha vida pessoal, meu e do meu marido. Mas mais do que isso, né, hoje a gente vai aproveitar e vai trazer ele aqui para o nosso universo, para o universo das mulheres, para o universo feminino, para o universo dos relacionamentos. E não tem eu conheço talvez o Nando há quase 8 anos, talvez quase uma década que a gente se conhece, e eu posso dizer para você com toda certeza, assim, que não tem um momento que a gente não esteja junto, nem que seja, assim, tipo um churrasco no domingo aleatório. Até uma cachaçinha, né? Ontem. Que eu não aprenda algo, que não sejam sobre conversas profundas, né? Conversas da alma, da vida, dos afetos, da existência. E é tão bom a gente poder conviver e ter pessoas assim na nossa vida, pessoas que são ricas existencialmente, né? Não só de coisas materiais, mas principalmente de vivência, de profundidade. E essa é uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas, é justamente o quanto essa pessoa é rica existencialmente, né? Então é um prazer estar aqui com você, obrigada. Eu me sinto super honrada e lisonjeada de poder contar mais uma vez com você no Podlis. Vamos pra Bora! frente, A ideia de hoje... Oi, moçada. Quer falar um pouquinho, assim, quem é Luiz Fernando Garcia? Assim, eu sei que elas já te conhecem, porque as minhas seguidoras são apaixonadas por você. Tem que mandar mais stories pra mim. Mais stories. Mais direct. Eu sou mais direct, mais direct. Ótimo. Olha, vocês veem como é que é, né? Essa coisa vai chegando a maturidade, a gente, confunde tudo. É o seguinte, minha primeira formação foi administração, depois psicologia, depois psicanálise, e aí me aventurei um pouquinho no empreendedorismo e na neurociência. Então, acho que junto um pouco isso, mas eu diria que eu não sou um psi que resolvi falar das mazelas da vida. Eu acho que senti muito na pele um monte de coisa, e cada vez que eu senti, eu ia me aprofundar. Ia me estudar a família e meus clientes. E isso acho que construiu nessas 50 mil horas... 3 mil pacientes. Você tem 50 mil horas de atendimento? Pelo amor de Deus. Em modalidades terapêuticas, né? Então, incrível. Isso é um manejo que a gente já vê e gosta. Então, eu queria dizer, um carinho estar aqui. Eu te admiro um monte o trabalho que você faz, que cada vez mais essa onda das separações, do recomeço, da reestruturação. Imaginem que a gente, daqui para frente, vai ter, de fato, os casamentos menos duradouros e mais vezes. E o conflito da geração X vai ser se perder nessa profusão de estímulos, vivendo uma ambivalência do que foi construído enquanto valor e do que acontece hoje na sociedade pós-moderna. Porque é muito estímulo que retira o afeto desde o trabalho, de filhos, da obrigação, dos papéis, que ora se competem, ora se trocam. Essa grande bagunça a geração X não está sabendo lidar. Não. A tua mão é de extrema importância, Estou aqui com muito respeito. Então, vamos para frente. Eu adorei já começar com esse tema. Hoje, por acaso, eu estava na academia, né? E a minha professora disse assim, ela estava lá da faixa dos 30, né? Ela disse, Liz, novinha. bebê. Tá ela disse, Liz, como vão ser as relações, assim, no futuro? Eu falei, nossa,
Essa é uma pergunta até difícil de ser respondida, né? Porque é algo novo. É algo que a gente vai viver para entender como vai. Mas você já deu, assim, um vislumbre do que será, né? Então, quando a gente olha para essas gerações mais recentes, a geração X, né? Que talvez a dos Enzos e Valentinas é essa, né? Não, essa é Y e Z. Tá. A X é a nossa, a de nossa. 64 a 82. Tá. 64, 82. Depois vem a Y, de 82 a 2002. Depois a Z avança e emenda com as millennials. Tá. Que aí são características diferentes, mas eu discorro sobre isso. Tá, beleza. Então, olhando para como essa última geração se relaciona, né? Eles têm uma liberdade de escolha muito maior, né? Então, uma das coisas que a gente estava falando é o quanto está difícil para ela, que é uma geração mais recente, né, entender qual é o lugar dela enquanto mulher nas relações, porque as mulheres hoje têm muitas possibilidades, ainda não estamos, né, no lugar onde a gente gostaria, mas já é um lugar, antes a gente já tinha um destino determinado, né, você vai casar com alguém, vai ser dona de casa, né, mãe de família e isso aí. Hoje não, né, hoje a gente pode ser o que a gente quiser, né, entre aspas, assim. Então, o quanto isso está mudando, então, hoje as pessoas escolhem, eu quero casar ou não quero casar, eu quero viver ou com 2, ou com 3, ou com 4. Eu sei, por exemplo, eu tenho pessoas próximas que vão para os Estados Unidos e acabam vivendo uma época lá em comunidades onde todo mundo pode se relacionar com todo mundo, as relações são todas abertas. O que é uma coisa bem, né, já disruptiva, assim, né? Para ti, né? Para mim, claro, para mim, para a geração X, né? Mas isso seguramente vai impactar nessa instituição que a gente conhece, que é a tal da instituição família, né, que a gente conhece. Então, como que você vê isso, talvez nas próximas 3 décadas, assim? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar em tudo como uma autoatualização. Quer dizer, tem que passar por isso para se envergar de novo. Tem que, de novo, fazer isso aqui para voltar no começo. Então, a expectativa é que eles tenham de 3 a 4 relacionamentos de longa duração. Todos eles se perdem por conta dos papéis. Então, a mulher vai ter, a partir de agora, um grande chavão na mente, que é: não deixe nenhum homem controlar a sua vida por você. Aí isso vai destruir tudo. A importância do afeto depende de se respeitar os papéis e os lugares. E essa geração Y perdeu a diplomacia social, eles não têm. Então, até o respeito com o lugar do papel nas relações não vai acontecer. Então, desagradou, não quero, sai. E uma coisa muito importante que eu venho vivendo com os mais jovens, em especial o pessoal do digital, existe uma formalização que chegou, que fere o afeto humano, que são os contratos. Então, se eu tenho 30 milhões guardados, você chega na minha vida, o simples fato de você começar a frequentar minha casa com predominância, já pela lei você já teria direitos depois de 2 anos e algumas coisas. Sim, concubinato. Então, logo na entrada, já existe um desafeto que se propõe na formalização da relação. Então, é quase como se você significasse o luto do relacionamento, quase como ele tem fim. Então, é esperado de 3 a 4 relações com durações máximas de 7 anos. Então, tudo isso vai bagunçar um pouquinho a condição financeira dos casais. E essa questão da chegada, você formalizar, é quase como se você, para nós da X, é como se você já prevesse que tudo pode dar errado. Então, a formalização e a necessidade de dar certo é uma coisa secundária. Enquanto é legal, vamos ficar. Então, uma das propriedades da geração Y é: estar é mais legal do que ser. Então, estar num relacionamento gostoso é mais legal do que ser casado. Estar num relacionamento bacana é mais legal do que ser fiel. A ideia é: tudo vai ser passageiro. E quem vai sofrer? Nós vamos sofrer.
porque a nossa cultura está imbuída no marco social presente da pós-modernidade. A gente está dentro de uma história que não é da gente. Então a X vai viver ambivalência de será que devo me separar? Será que já é hora? Mas com apego nos valores antes da pós-modernidade. Então a gente tem uma ambivalência do desvínculo grande, mas a gente erra quando imagina que eles também não vão ter. Porque na medida que você entra num relacionamento sabendo que vai sair, você vai perdendo a crença de algo poder ser duradouro. Então eles já vivem uma apreensão ansiogênica, uma ansiedade. Será que é esse? Será que vai dar certo? Será que... E esse próprio medo já deflagra o fim. Então, tá vendo? Então, eu acho que eu falei para ti sobre o Simon Sinek, que ele fez agora um outro best-seller, que é Os Ciclos Finitos e Infinitos. O problema do ser humano está em como ele significa os ciclos. Então, se você significa um ciclo como finito, qualquer briga é prenúncio da separação. Se você significa como um ciclo infinito, qualquer briga é contingência. Sim. Ela foi para a casa da mãe, tal, daqui a pouco volta. Então, como é que eu vejo? E aí tem uma coisa importante, que é, nós teremos, quer dizer, eles vão ter, Y e Z, menos relações duradouras, menos filhos, mais uma particularidade. Eles adotarão filhos de terceiros. O vizinho, a gente conversou uma vez sobre isso. Então, deixa o teu filho aqui para a gente viajar junto. Deixa. Então, o número de crianças vai diminuir, a gente já está sentindo isso agora, mas a apreensão da responsabilidade, da perpetuidade de um relacionamento, isso vai fazer eles sofrerem. Então, eu diria 3 coisas vão ser presentes a partir de agora. A formalização, e vai inibir a capacidade de um indivíduo pensar que pode ser para sempre. Você já está se preparando para algo que pode ocorrer. Entendeu? Tá, eu entendi. E quando você fala da formalização, é o contrato de casamento, que já existe. Que é de união estável. De qualquer tipo de relação. E tem contratos que eu ando presenteando, que eu ando presente no setting, que tem uma coisa importante, que é na medida que eu começo a me relacionar com você, e há uma predominância de você ficar em casa, eu já tenho que colocar um contrato de namoro. Porque em 2 anos de prevalência, de convivência, ela consegue provar que recebeu suporte predominante economicamente e financeiramente do outro. Tá, entendi qual é o viés agora. Isso. Porque tem uma outra coisa que me ocorreu quando você falou da formalização, que é o seguinte, eu entrevistei um outro episódio aqui, um advogado que trabalha só com mulheres e faz separações. E ele disse assim, Lisandra, talvez o maior equívoco, né, das relações é justamente perder de vista que o casamento é um contrato, também é um contrato, é uma relação de vínculo amorosa, mas ela também, e que vai acabar, todo relacionamento vai acabar, ou porque um dos cônjuges vai morrer, ou porque um vai embora. Então, em algum momento ele vai acabar, só que na fantasia do amor romântico, a gente quer casar e ser felizes para sempre até que a morte nos separe. Mas o amor romântico da tua geração e na minha. Isso, né? Isso. Porque na hora que ele postula isso, ele já postula a pós-modernidade. Isso. Já é uma realidade dizer que a relação vai terminar. Isso. Então, num primeiro momento, quando eu ouvi isso, eu falei, gente, mas era tão óbvio, como que eu nunca pensei nisso antes? Entende? É óbvio, vai acabar, mas isso não estava claro pra gente como tá posto agora nessa formalização até de um namoro. É isso que eu tô querendo. Então, assim, num primeiro momento, isso me pareceu positivo. Eu falei, gente, mas isso é muito bom saber que vai acabar. Isso num primeiro momento, me deu essa percepção assim, se vai acabar, eu vou precisar aprender a me apoiar nas minhas próprias pernas. O que vai te permitir distanciar e se desvincular na hora da dor. Rapidamente, porque eu não preciso do outro. Daí aqui eu estou entendendo o viés que você está trazendo. Isso, porque a simples presença da possibilidade que te amedronta é determinante para a continuidade da perpetuidade.
que é isso na real? O simples fato é que medo de me separar faz eu abrir mão e concessões de coisas para a gente ficar junto. Sim. Na medida que a gente já formaliza e entende que isso vai acabar, que medo eu tenho que sustenta a perpetuidade? Nenhuma. E aí se agrava uma outra questão, você começa a pensar em plano B. Se você significa já o plano B, você já desafeta o plano A. Tem um casal que eu atendi de Minas, e numa das minhas relações eu estava em desgaste, tinha uma sauna na casa dele, a gente foi tomar sauna, e aí eu comecei a me abrir com ele, ele disse, não existe outra opção, dizendo dele e da esposa. Sim. Não importa como a gente está, a gente tem um pacto de se beijar à noite na boca. Dá um selinho. Eu achei isso tão fantástico, é da nossa geração. Agora, quando você migra para a possibilidade de toda relação vai acabar, embora mexe com o nosso maniqueísmo, o certo e o errado, mexe com a nossa religiosidade ideológica que nos trouxe até aqui. Sim. Quer dizer, Deus uniu, só o homem nos separa, que tem interpretações nessa frase. Mas quando a gente começa a trabalhar essa condição etérea do relacionamento, a justiça em o que é meu, o que é teu, desvincula. Então é quase como se eu não pudesse te contar problemas que pode mexer com questões financeiras e um trabalho, porque se eu disser, ele pode inibir eu trabalhar, e como eu tenho esse registro, eu tenho que seguir atrás do meu, as relações ficam superficiais. Sim. E volta naquele nosso... Eu usei uma frase de um filme antigo, daqui a pouco eu lembro dele, e viver com medo é como viver pela metade. Se você já entra com uma possibilidade e não dá certo, viver com medo é você não ter condição de se entregar afetivamente. Você nunca está inteiro na relação. Por quê? Porque é um jogo de esconderijos de possibilidades. Quer dizer, se eu falo isso, ele pode pensar. Isso na nossa geração, ela tem um lugar meio santo. É quase como a gente não é religioso, né? Que eu entendo até agora, você também não se tornou, né? Não, né? Eu sou de berço católico, cristão também, mas eu não sigo, não sou. Tá, nem eu. Então, nada contra, obviamente, né? Para um psi, a ecleticidade do pensamento também é importante, né? Não é dogmático, é importante se pensar de várias formas, senão a gente não atende quem a gente precisa ajudar. Exatamente. Né? Mas eu acho que tem uma coisa que começa a mexer com o status quo, que é aqueles criados em ambientes mais estruturados passam a sofrer e a querer antecipar o para sempre, que é outra variância da sociedade pós-moderna e da molecada YZ. Quando você... Então eu tenho que achar alguém que... Então eles estão se precipitando, e aí o mercado passa a valorar o menino que é ingênuo. Olha. Então eu presencio no set, em cada história, quer dizer, a mulher saiu de Goiânia para vir para a casa dele, descobriu a casa dele, e aí ele contou que tinha um filho. Que negócio é esse? Ela pegou as coisas e foi embora. Quer dizer, ela já veio com uma intenção de vamos ver se esse é um partido. E aí ela ficou brava porque ele não contou que tinha separado e tinha um filho. Quer dizer, a bagunça que é não ficar junto para sempre antecipa um problema que não deveria existir. Sim. Né? Quer dizer, eles querem já acertar tudo, como se, aí se não der certo, isso aqui que eu acho que é a grande questão para a gente resolver. E você, ao terminar a pergunta, a gente vai ter que se autorregular nos próximos 30 anos para ver que ainda... queiram ouvir isso ou não, a instituição família estabelece uma ancoragem de prosperidade. A gente pode não gostar disso, mas pensa, se você olhar os pais e mães que ficaram juntos,
que passaram por problemas e conseguiram se encontrar lá na frente, criam famílias mais estruturadas. Sim. Modelo, né? Modelo. E vice-versa, né? Sim. As famílias menos estruturadas criam modelos menos estruturados. Né? Então, porque nós somos seres de repetição. Isso. Repetimos os modelos dos que vieram antes. Isso. Né? Falando é triste. É muito triste. É triste. Sabe uma das coisas que essa professora me disse hoje? Ela deve ter 31, 32 anos, ela é da geração Y. Isso. Ela disse assim, uma coisa que eu venho percebendo é que, então, nessa idade, ela pega caras, né, mais ou menos dessa idade também, e ela disse, a maior parte desses caras são filhos de pais separados. E aí o que acontece? São homens que não têm uma postura masculina, assim, no sentido de... Ela diz que são homens acostumados, que a mãe faz tudo pra ele. Então, o modelo que ele tem é da figura materna. Então, ele quer uma mulher que ocupe esse lugar e faça também tudo pra ele. E não tem uma postura, né? Porque não foi criado, talvez, ou não esteve próximo de uma figura paterna. Essa foi a percepção que ela trouxe. Eu achei interessante. Interessante. Já é um outro modelo. Mas... Por exemplo, para gerar debate... Sim, polêmica. Vamos polemizar. Vamos polemizar, porque assim, ó, é fresquinho, vende mais que é fresquinho. Quem ela escolhe? Quem ela não quer cuidar. Por isso ela estranha. Então, quando ela critica, o lado positivo da crítica é, de fato, o modelo separado traz alguém já pronto para se separar. Agora, tem outra coisa que é por que a senhora, a senhorita vai escolher alguém que precisa ser cuidado por uma mulher e você se estranhar. Aí tem que olhar o seu modelo na família. Claro, da tirania feminina e da tirania masculina, que é, tem que arrumar minha comida. E eu não vou arrumar nada porque eu também trabalho. Então, se ela olha para trás, a estranheza que ela tem também é de cunho projetivo. Por quê? Claro. Porque o Freud diz uma coisa, todo mundo quer alguém para salvar. Então, quando eu vou me relacionar com alguém, eu tenho que achar um errinho para falar, eu vou ser importante, errinho, uma falha, né, que não é erro, desculpa aí. Eu vou ter que achar uma falha para criar a fantasia de que eu sou importante para ele, porque eu vou remendar isso. E isso sustenta a reciprocidade numa relação. Então, a pergunta é, qual é a sua falha, querida? Que precisa ser salva por alguém. E se é que você tem presente. Então, se é para polemizar, eu não estou buscando ser mais impactante do que o primeiro. Mas a questão, quando a gente olha a colocação de alguém, sempre é de cunho projetivo e isento da autoanálise. Porque é uma crítica do outro. E é uma defesa. Então, dá vontade de perguntar, né? Quantos você teve assim? Está na hora de pensar por que você se incomoda com um homem precisando de uma mulher para cuidar de algumas coisas da vida dele que ele não tem. Em vez disso ser complementar a falha, há uma necessidade de o meu é melhor. O meu problema é mais acima do que o seu. Onde já se viu, quem teve mãe é estruturado. Claro. O lance é a separação desestrutura. Essa é uma realidade que você disse, né, na primeira pergunta. Em 30 anos a gente vai ter que fazer o ciclo, sofrer. Acho que não precisa de 30. Com a velocidade, 20 anos à frente, já vai existir casais novos que vão namorar mais, noivar, para depois, de fato, casar, que é a fase de aquisição. A gente vai lá na frente ter mais tarde. Entendi. 25, 27, aí a gente vai voltar a um tema passado, como a gente era, o homem ganha o pão primeiro e depois casa. Então, a intenção é das melhores agora, só que nós vamos ter que viver acertos e erros em relacionamento como nunca vivemos. E aqui, as diretrizes de um casal é educar o filho. Isso vai ter que mudar. Sem crítica,
companheirismo. Eu dizia para ti, aquela reportagem, a Lucy e o Daisy, né, de Hollywood, acho que vale a documentário, pena. Netflix, um documentário do Netflix, né, que chama Lucy e Daisy. Bárbara, é de uma comediante que alguns de vocês, a moçada da X, viu ela. E que num determinado momento eles se separam, ele está no leito de morte já com câncer terminal e a filha pede: mãe, acho que você tem que falar com o pai que ele já vai. E ela pega o telefone e só fala isso: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ele: eu te amo para sempre, eu te amo. E depois que ele morre, o Oscar faz uma homenagem, considerando ela e ele como um casal importante para os estúdios de Hollywood. Uau. O ex-marido. Então, um amor, como a gente entendeu o amor, eu não sei se a moçada de hoje vai entender. O que é uma pena, né? É uma pena. É uma pena, a gente não pode parecer careta, porque eles vão confundir apego com amor. Esse que vai ser a bagunça. Porque alguém que ama, ele tem a necessidade da reciprocidade, da conquista do que o outro precisa. É um olhar, é o que ele precisa para ficar melhor. E eu acho que essa questão do amor dá outro papo. Esse é um podcast que a gente teria... E se der certo, vamos fazer do Divertidamente, como você falou? Vamos. Porque dá para explicar coisas dentro do Divertidamente. A ansiedade aumentou. Demais, né? Por isso querem dar certo antes da hora. Eu tô tendo que pegar paciente e falar: meu, pega uma mina para viajar e curtir. Não pega olhar para falar: vou casar. Porque isso vai imprimir em você, inclusive, um distanciamento. Porque não dá tempo do molho acontecer. Tem que ver, tem que sair. E uma coisa até polêmica: amantes que estão na reta final da relação original também precisam ir ver qual é. Entendi. Porque é uma profusão de coisas sem analisar nada. Nós temos que analisar, não a nossa análise. Analisar é ter profundidade na investigação do outro ser e não crítica. Entendeu? Se a mulher disse: tem mãe, vai colocar café da manhã para você. Tem mãe, vai se preocupar em cozinhar uma coisa que você goste. Tem Ou mãe, seja, tem vai vários limpar o aspectos banheiro, positivos, né? Mas aí ela vem pelo viés do que não tem, do que falta. Exatamente. Então é ela que tem que pensar o que a tua mãe não deu pro teu pai. Isso, amo todas, tá? O importante, não é uma crítica, é só uma reflexão para a gente pensar porque a essência da projeção. A essência da projeção. O que o outro está me causando e o que eu estou sentindo. Por quê? Porque não tive modelo de mãe. Sim. Hoje eu estava ouvindo um podcast do canal enquanto eu estava fazendo academia. E era um podcast sobre relacionamento. E aí ele estava falando então, né, qual que é a experiência dele nas relações. E ele disse, uma das falas dele assim, era assim: por que é tão difícil, né, você ter uma relação de longo prazo e que seja ainda saudável e boa, né? Daí ele disse: porque uma relação, ela revela a verdade sobre você. Ela traz à tona quem você realmente é. E é exatamente isso, né? Então, para mim, as relações são tão desafiadoras porque elas é como se fosse uma continuação dos problemas não resolvidos no nosso núcleo familiar. Então, a gente vira adulto, escolhe um homem ou uma mulher, e ali a gente vai ter que se ver, ter que se haver com aquilo, as faltas e os excessos das nossas vivências durante a nossa infância. Então, nessa fala dele, né, porque uma relação, ela revela quem você é. E é isso que o outro faz, né? Eu fiquei pensando assim, em cada detalhe. Porque tudo aquilo que te irrita, te tira paciência, ou que faz você se apaixonar pelo outro, e que faz você amar e admirar, é sobre nós, nunca é sobre o outro, né? E aqui que tem a mudança de uma posição,
né? Quando aí você sai do outro e vem pra você, mas eu odeio ele por isso. Que isso é esse? E o que se diz sobre você? Ó, enquanto você falava, já foi dando vontade, assim, mais ou menos, de morder. Por quê? Porque agora nós vamos descobrir o Deus maior, chama tempo. Antes a gente não se a avó e o vô, nossa, foda isso, várias vezes eu ouvi assim, ó, não vi uma vez só. Tá. Ele era terrível, ele era mulherengo quando era mais novo, teu avô, como se a mulher esperasse se dissolver a neurose da infância. Então a espera era presente há 40 anos atrás. Hoje o tempo nos come numa velocidade que a gente quer que o outro resolva as questões existenciais dele em 6 meses. E tem uma coisa que eu acho que é importante. Não. A gente já quer que o outro já venha resolvido. Isso aí. Entende? Quer dizer, primeiro não existe Papai Noel nem rena voadora, né? Quer dizer, não dá. Não. E outra coisa, o tempo vai ser o grande senhor, porque a gente vai se dar conta, permita o outro dissolver a necessidade. Porque se a relação ela é satisfatória e complementar, o tempo acomoda o que é a fantasia de aniquilamento. Nossa Senhora. O tempo vai... Não é assim. Olha que merda que deu. Puta merda. Será que eu também não ajudei? Não dá tempo. E aí uma coisa que tem que ser dita, que as pessoas... Um relacionamento novo só se revela após o 3º ano. A pessoa deixa de pôr a persona da necessidade da conquista e da correspondência da idealização no 3º ano. Começa a cair as máscaras que ela tenta se... E máscara não é uma coisa pejorativa. São as personas, isso. Óbvio. Ninguém está com o seu selfie nu e cru ali. Exatamente. não dá. Então tem uma coisa que é assim, a gente já quer... Será que isso dá tempo? Dá tempo, cozinha. Lembra, eu tenho as tias, tudo minhas tias cozinha, né? E cada uma é especialista num troço. E a tia Lúcia, que é a da massa do Natal, o molho fica 14 horas fazendo molho. Eu sei lá como ela faz isso sem virar pasta, né? Eu não sei, 4 quilos de tomate, 3 um troço. Tem que deixar cozinhar. Porque o outro lá pelas tantas também vai se sentir imbecil, se você dá o tempo. Então, o tempo dissolve a neurose de criação, a neurose original. Que são os nossos problemas lá da infância. De trás. Tá. Então, a relação com o outro é uma prova, a partir de hoje, do tempo. O quanto que você respeita o tempo de um relacionamento. Não dá. E essa eu acho que é a grande questão da Y, da Z da gente. Porque, assim, casais... Outro dia veio no Insta um cara que fez a Serra do Rio do Rastro sozinho aqui em Santa Catarina. Para quem não sabe, é uma serra de um mirante bárbaro e tal. E ele com uma GS, um motão 0... E ele fez, né, deu um rolê e tal, veio para o Rio Grande do Sul e quando chegou lá ele pôs a moto no mirante assim, para mostrar, ele pôs o cavalete na moto, mas não pôs o duplo. Aí ele subiu em cima da moto e foi dar um mortal para comemorar assim. No que ele foi dar um mortal, a moto foi fazendo assim, rolou o barranco inteiro. Ai, cuidado! Eu olhei assim e falei, ai, a minha avó chamava isso de presepada. É, uma presepada. Quer dizer, é uma presepada. Casais entram em presepadas. Muitas. A gente acreditar que depois de 10, 15, 20 anos tudo será... Não. Às vezes é uma presepada, o cara tá bêbado, tá numa festa, a mulher tá em crise com o outro, daqui a pouco se olham. Olha, no setting a gente vê... Variantes. E aí rolou um beijo. Aí aquilo movimenta e tal, e vem a fantasia de aniquilamento. Assim, agora como que... Não vai dar nada. Vocês estavam bêbados, os dois estão brigados com coisa, não vai dar nada, ó, confusão.
É claro que em alguns momentos você não vai poder dizer, mas isso vai se dissolver. Sim. Eu estou tratando um que agora entrou num relacionamento novo, a antiga, e eles têm uns negócios juntos. E aí ele tem que ver ela, a ex, para trabalhar e tal. Olha, uma coisa importantíssima. O vínculo constrói amizade. Não foge disso. Intensifica. Porque daqui a pouco o outro vai caindo por terra, nada a ver. Então se reprime, volta com uma intensidade. Então casais hoje mais do que nunca entram em presepadas. Mas eu acho que o amor, ele salva a continuidade de qualquer idealização. Entendeu? Sim. Tem tempo. As coisas se dissolvem no tempo, as experiências caem, a idealização no tempo. Sim. A sociedade moderna hoje não pode mais ficar lacrado no armário o desejo, tem que ser dito, tem que ser tratado, tem que ser... Porque é tudo tão fácil. É tão fácil, e uma busca incessante. Todo mundo quer alguém para amar. E para salvar. Para salvar. Não, essa fala é demais, né? Porque... Todo mundo quer alguém para salvar. É foda. É foda. Porque a gente se vê assim, a grande questão é que vem na gente assim, até quando eu tenho que salvar o outro? E o inverso? A gente não para pensar, né? Até quando, né? Eu preciso ser salvo pelo outro. Entendeu? E que é uma afronta, né? A individualidade hoje é uma afronta. Porque não se fala mais em individuação, o meu espaço. Se critica a individualidade, o que é meu, o que é seu. Mas e o espaço da individuação, que o outro torce por... Quer que eu fique com você à noite para arrumar teu relatório? Tinha um filme de uma secretária com o Harrison Ford, que ele era um executivo, ele se apaixona pela secretária, e aí eles vão eles constroem um relacionamento novo, e vão para um apezinho pequeno, e os dois de manhã, uma correria, ela põe café, porque ele tem que ir para o trabalho e ela também, aí ele joga o café, ela queimou o ovo, vão meiar o outro, uma cumplicidade, aí eles estão saindo do AP, deixamos tudo sujo, à noite a gente arruma, beijo, te amo, é uma cumplicidade. Então a torcida pelo outro se perdeu o lugar do você vai primeiro. Entrou no lugar do você vai primeiro, como é que eu fico? Essa cumplicidade da entrega genuína do que o outro precisa, nós temos que entender, a gente também não é perfeito. Opa, né? Ninguém é. Só não pode salvar mais do que você pode. Sim. Essa eu acho salvar que é a grande mais do que você pode. Acho que é essa a grande questão. Sim. Né? Quer dizer, não tente ser super-herói, não dá. Sim. Tente ser humano. Você tem problemas, o outro também, vamos ver o que a gente faz com isso. Tem uma série do Netflix, vou pegar um recorte, tá? Que chama Depois da Cabana, você já viu? É uma história de... Já viu? Não vi. É um psicopata que sequestra mulheres e deixa elas dentro de um quartinho durante anos. Bom, ele sequestra uma menina, né? E ela é loira, assim, de cabelo liso, e... ele sequestra ela talvez ali na entrada da vida adulta e ela fica 13 anos morando naquele cativeiro. Aí ela tem uma primeira filha com ele. Na verdade, quando ele sequestrou, ela já estava grávida. Tem aquela filha, ele engravida ela, né? É um quartinho, assim, um cubículo. E ela fica, não tem luz, não tem nada. Ela é vigiada o tempo inteiro, obviamente torturada, né? Ele domestica ela e os filhos. E aí, olha só. Aí no segundo parto dela, lá dentro dessa cabana, ela morre junto com a criança. Porque imagina, um parto dentro de uma cabana, sem nenhum... Ela morre. E aí ele já tinha esses 2 filhos. Ela tinha um nome, né? E um perfil físico. Aí o que ele faz? Ele começa a sequestrar para a cabana outras mulheres. E ele sequestrou uma que era morena. A primeira coisa que ele faz quando elas chegam é deixar ela naquele perfil. Pinta o cabelo de loira, tortura ela até ela dizer que o nome dela não é mais
daquele jeito, o outro era a Hannah, sei lá, a mulher chega e chama Lucy, ele diz não. Aí ele vai torturando até ela aceitar, que ela dizer que ela não é mais a Lucy, que ela é a Hannah, que era o nome da antiga. E aí ele vai tentando encaixar outra mulher no lugar daquela, e ele diz para as crianças dizem, mas essa não é a mamãe. Ele diz, claro que é. Olha lá. Ela tem um cabelo loiro, ela se veste igual a mamãe e ela vai tratar vocês igual a mamãe. A mamãe não morreu, ela tá aqui. É só você olhar para ela e chamar ela de mamãe e ela vai continuar. Isso, exatamente. Mas qual que é o recorte que eu quero trazer aqui? Ele faz isso com mais 6, assim. Então ele tem um escopo da mulher que ele quer para ele e ele vai sequestrando e vai tentando encaixar nesse escopo, pintando o cabelo, mudando o nome. No final do filme você vai entender que aquela mulher ali é igual à mãe dele. Com aquela mesma roupinha abotoada, o cabelo, igualzinho. Então ele projeta uma... Mas esse recorte dessa série me levou muito a pensar os relacionamentos. O quanto a gente faz isso nas relações. A gente tem o nosso ideal. O ideal do parceiro e da parceira. E a gente passa a vida inteira tentando encaixar alguém ali. Entende? Então, por exemplo, um dia meu marido falou assim, ele olhou pra mim e falou... Sabia que você já existia nos meus sonhos? Eu falei, como? Não, eu já tinha escrito que eu queria uma mulher que era cabelo moreno, assim, altura, estatura, como é que ela ia ser o jeito dela. Você entende? Então é como se a gente tivesse um ideal, né? Então, cada um tem o seu, que vem lá das misturinhas das nossas relações parentais e tal, né? E a gente vai pra vida buscando alguém que seja familiar e se encaixe naquilo. Entende? Que é muito o que esse cara faz, o psicopata. A mulher morreu, não tem problema, eu vou botar outra no lugar. Eu só pinto o cabelo e mudo o nome. E continua a minha história. Mas esse comentário é pejorativo ou é análogo? Você está dizendo que mais ou menos é o que o homem faz com uma mulher, tentando colocá-la no lugar do modelo de mãe. O que nós, seres humanos, fazemos nas nossas relações. Entende? É como se a gente estivesse na vida... buscando alguém... Bom, vamos lá para a Melanie Klein. O que a Melanie Klein diz, né? Ela diz que o único momento da nossa existência, você deve saber isso muito melhor do que eu, o único momento da nossa existência que a gente se sente inteiro é quando a gente está lá acoplado no seio da mãe, né? E que a vida inteira, nós vamos estar, na vida inteira, enquanto adultos, tentando buscar alguém, essa completude que você nunca mais vai sentir. E aí tem um momento na vida onde você vai se dar conta disso. Que não existe nada, nenhum trabalho, nenhum objeto material e nenhum objeto de desejo, uma pessoa, que vai fazer com que você se sinta como você se sentiu naquele único momento da tua existência. A plenitude do seio. Então eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Quando eu falei desse recorte da história, é porque é um pouco disso, assim. Eu acho que a gente vai para a vida adulta com o nosso ideal, né? Com aquilo que a gente quer para nossa relação. Eu quero assim, talvez a gente não tenha essa clareza, né? Mas a gente vai se atrair por um certo tipo de pessoa e vai repelir outro tipo. Então aqui já tem algo que está instalado. Tem ali algo que você busca, que te é familiar, que talvez você não saiba. Aí você casa com a pessoa que você casa, ou namora com a pessoa que você não, se atrai pela pessoa que você se atrai. Você até pode romper com aquela e acabar, separar o namoro, mas você vai encontrar outra que se encaixe naquilo. E vai se encaixando naquele teu modelo. E aí quando você está lá na relação... O que vai acontecer? Obviamente que você vai se desiludir, porque aquela pessoa não vai preencher esse modelo do jeito que você quer, né? Você vai também, enfim, gostar de outras coisas que você nem esperava que ela tinha, e isso você vai adaptando, assim. Mas eu acho que as relações adultas, elas são um pouco disso, assim. A gente vem com o nosso... constrói esse ideal, né? E aí a gente vai tentando encaixar as pessoas ali. E ali a gente... ou se realiza, ou se decepciona, ou as duas coisas ao mesmo tempo, que é o que acontece nas relações, né? Eles estão me olhando, né? Elas estão me olhando aqui. Estão te vendo. É o seguinte, quanto mais a gente se impregnou da psicanálise, mais a gente fica viciado em só olhar a questão psicanalítica do ser. E quem foi o cara da revolução da psicanálise, ninguém diz isso, foi Bion. Porque o Bion diz assim, não existe análise. O indivíduo vai ter que brigar com o amor, o ódio, amor, conhecimento e ódio. Isso quer dizer o quê? Você vai ter que se atualizar para não querer a mãe do passado.
O medo não está em você não ser a mãe. O medo está em eu ter que me transformar. Isso. Para deixar de ser o filho. Isso, em suportar a realidade. E isso não é problemático. Por quê? Não, claro Porque que é. Não, é problemático até... Então, se a gente fica crivado, a gente fica na posição da Por isso é muito louca essa coisa divertidamente. A nostalgia saía, a velhinha não deixava ela vir. Porque é problemático a gente se relacionar com fantasma. Por quê? Porque ninguém pensa que aquela mãe hoje, mesmo viva, ela já é outra. Ela já abre concessões dentro dela, ela não... Aquela coisa do peixe, do peixe quadrado, sim. A gente se relaciona com a mãe fantasma. Claro. Porque a mãe hoje, a mãe incluída socialmente, que vai, faz as coisas, se relaciona no supermercado, ela sabe que tudo mudou. Ela se relaciona diferente, mas você tem que ver, filho, que ela não sou eu. Você tem que ver, filho, que vocês precisam de uma empregada mesmo. Ela trabalha bastante e você também. Então, falando do papel masculino, a mesma coisa do papel feminino. A idealização do objeto amado. Agora, nós precisamos mais do que nunca, o Bion dizer que objeto amado que venceu. Venceu. O prazo de validade venceu. Mas eu acredito que esse seja um dos grandes motivos de a gente não sustentar as relações. Porque a gente não quer suportar o luto do nosso ideal do outro. Mas o luto... A gente troca para outro. Mas o luto é a gente deixar de ser o que a gente acha que tem que ser. Não é do outro, é o medo do inconsciente hoje, que é assim, e aí vai restar o quê, meu? Se eu não brigar por isso, vai restar o quê? Te atualiza, mané. Entendeu? A própria análise está mudando de lugar hoje. Sim. Eu dou supervisão, né? Não para um. Então tem gente que como eu funciono assim, como eu funciono. Eu falei, você já se atualizou? Começa mudando tuas roupas. Porque mudou. Então a idealização do outro no lugar do ente amado ideal é você que está vencendo um queijo podre na geladeira. Então eu não estou dizendo o jeito do outro se vestir. Sim. Eu estou dizendo na permissão de eu poder também escolher. Porque quando eu posso escolher algo que eu tenho que ser diferente, né, que é a grande sacada, né, Freud hoje tem um lugar relativo. Vamos partir desse pressuposto, todos os psicanalistas, os psicoterapeutas, o lugar relativo de Freud é o lugar de pensar o teu passado e a reprodução, mas não pensar a atualização. Atualização são de outros psicanalistas. É dizer, a tua casa era feita... Se você pegar o teu AP há 20 anos atrás, ele é brega. Né? Então, você vai ter que pôr uma alma nova no relacionamento, diminuindo a expectativa e aceitando a tua modificação. Então, você não tem mais que obedecer o que você viveu. Você tem que obedecer o que você tem vontade de viver. É uma mescla agora que não é mais a reprodução pela compulsão. É o medo de se aceitar. A compulsão hoje está num lugar de o que eu viro sem isso? Então, eu acho que a grande questão é, primeiro te atualiza. Porque eu me lembro, na minha primeira separação, eu todo culpado fui falar com a Manu, a minha do meio, hoje tem 22, em 3, a minha do meio, pai é assim, né, para a idade, mãe sabe, pai. Eu todo culpado, eu virei e falei, filha, quantas pessoas têm separadas no teu... Eu falei isso. Falou, para mim você falou já. Não no podcast, não para ela. Eu todo assim, quantas pessoas têm separadas na tua sala? Quando eu terminei de falar, já me veio, pera, filha, quantas pessoas tem na sua sala? 22. Aí eu falei, quantas pessoas têm separadas? 18, pai.
Quer dizer, existe um mundo agora pós-moderno que nós vamos ter que enfrentar isso. E outra coisa que é muito foda, sabe? No mesmo lugar que tem a gente sustentar a idealização do passado, tem. Você já entendeu que você às vezes não... É polêmico, mas me veio uma associação que eu quero dividir. Tinha um filme do Woody Allen que era... Eu acho que era um homem quase perfeito, um homem perfeito. Era um professor de high school e que a aluna começa a rolar um clima e ela vai noivar com um cara todo direitinho. E aí ela começa a assediar o professor. Aí o professor vira e diz assim, mas não sei se a gente se deve rolar e pá. Porra, você agora, ademais, você tem um cara super legal do teu lado, vocês vão noivar. E ela virou e disse, que eu não estou preparado para monogamia. Lá naquela época, né? Quer dizer, está na hora da gente pôr essa questão em voga. Vai ter que vir para a mesa. Você está preparado para monogamia? Ou você queria ser um monogâmico com um poligâmico de plantão, né? Se der, a questão é, por que isso tudo está virando uma bagunça? Porque a gente já não conversa mais sobre a nossa atualização. Aquela história dos relacionamentos mudar a cláusula, de tempos em tempos, o que você gosta hoje? Eu não gosto mais daquilo. O que a gente pode fazer juntos? Ai, que medo que dá de pensar. Tem gente que não se erotiza mais, e quando eu falo, bicho, vai fazer o básico. Mulher gosta de luz, de vela, gosta de música, gosta de receber um presente, e você gosta de gozar. É a coisa mais natural que ainda assola a sociedade, quer dizer, curte chupar, curta brincar, curta fazer uma coisa bem escondido juntos, quer dizer, vamos ressignificar a nossa história de forma atualizada, como se fosse moda. A moda se transforma porque a tendência termina. Nasce uma outra. Qual é a nossa tendência? O que a gente suporta? Para onde estamos indo agora? Sim. O que a gente não suporta? O que a gente tem que investigar juntos? Sim. Porque, sabe que é muito louco? Se separa, depois não consegue mais achar âncora. Não consegue, sabe? Aí vira uma vida de... Porque, e eu digo isso porque experienciei um monte de coisa. Sim. Então, é difícil, até em respeito às mulheres que eu tive, fazer um podcast e poder dizer coisas. Em respeito, porque o problema da sociedade moderna é não esperar o tempo da conquista. Terminou daquele jeito. Não força mais a barra. Vamos reinaugurar um novo tempo. Você tem que levar ela no trabalho. Você tem que ajudar ela a ajudar a terminar uma apresentação um dia. Ela tem que se preocupar contigo se tu tá sem comer. Você também tem. Escuta, eu trago alguma coisa, não é mais daquele jeito. Então a pergunta é, por que brigamos com o fantasma da repetição? Por que a gente briga? Por um motivo. A gente não quer se transformar. Mudou. Entendeu? Sim, mudou. Sim. A mulher tem que erotizar o cara também. Tem que fazer ele fazer botox, arrumar cabelo, treinar, tirar a barriga. Tem que achar alguma coisa que é tesão nele. Tem que carregar junto para alguma coisa. Tem que fazer coisas como concessões, não violência e vice-versa. Vice-versa. O homem não precisa ser mais aquele machão. E a mulher não precisa ser mais... Está no lugar da vovó de antigamente. Quer dizer, uma burrice. Então agora a gente tem que começar a pensar que Freud tem um limite. Pode sair de moda. Então nós temos que pôr agora Freud com moda. Que elas também têm direito. E nós também temos direito de reivindicar. Sim. Vocês também têm. Mudou, antes lá não dava.
Entendeu? Claro. Eu quero que você me ensine a andar de moto. Ah, mas ela está te dizendo O que ela quer. porque vai renascer coisas. Eu quero que você vá comigo na minha academia. Ela está te dizendo, velho, ouve. Não fica, eu não vou lá porque serei observado. É outra realidade, Lisandra. Sim. Né? Isso eu vejo, não sei se tu vem em 7. Às vezes vem a retórica de estar preso no passado. Você põe a nostalgia para dentro do cofre e fala, olha para frente. Se teu pai e tua mãe não existisse mais agora, se você pudesse apertar um botão e fazer zzz, qual é a vida que você escolhe? Esse é o medo. Esse é o medo, claro. Claro. Qual é a vida que você escolheria para ter daqui? Esquece pai e mãe, o que fizeram comigo. Qual é a vida? Eu quero me apaixonar por ele de novo. Tá bom, ajuda. Ajuda. Sim. Eu quero que você tire essa pança, faça, né? Olha, teve um casal, o cara fez ela operar a Joanete, que disse que é um trampo. Ela ficou 2 meses sem pôr o pé no coisa. Por conta da Joanete, pegava o cara. Quer dizer, como é que uma mulher aceitou? Estão juntos até hoje. Sim. Entendeu? Põe boca. Vai, ela está pedindo, eu quero conhecer tal lugar, vamos desenhar para conhecer então tal lugar. Não tem grana, você vai ter que se reinventar. Isso. Eu gosto muito dessa palavra, sabe? Se reinventar. Novas possibilidades. Eu acho que tem uma hora no casamento, não sei se em todas as relações, mas enfim, eu acho que tem uma hora na relação, assim, nas relações de longo prazo, né? Principalmente naquela hora ali de crise, que tem um monte de coisa que você não aguenta mais, tem um monte de coisa que seu parceiro não aguenta mais. E ali, naquele momento ali, se esse casal não conseguir construir uma nova possibilidade para eles, é o fim. É o fim, ou vão ficar ali resignados, talvez fechados, né? Eu digo convivendo, mas não mais se relacionando. Porque a maior parte das pessoas convive, mas não se relaciona. Não está em relação com o outro, né? Então a gente convive. Mas você não sabe nada do meu mundo interno. E eu não sei nada do teu. Então, não existe uma relação, existe uma convivência, né? Mas talvez eu não consiga alcançar tanto que você está trazendo. Mas isso, para mim, assim, quando você fala reinventar, isso para mim é muito claro. Não existe a menor possibilidade de você ter uma relação de longo prazo sem que esses dois estejam muito dispostos e disponíveis a olhar para aquilo que... isso daqui não dá. Isso aqui, eu nunca vou corresponder à tua expectativa nisso. Você nunca vai corresponder à minha nisso. Eu tenho um casamento de 17 anos, né? 18 anos que eu tô com meu marido. E a gente teve já várias crises, né? Você sabe que você acompanha muitas delas. Mas teve uma crise recente, assim, que ele olhou para mim e disse, então eu não sou o que você espera? Eu falei, não, assim como eu também não sou o que você espera. Não mais. Não mais, isso. Não sou mais o que você espera? Ele disse, não, eu também não sou mais o que você espera. E agora? Eu falei, agora a gente tem a chance de começar de novo. Né? De um outro jeito. Porque esse jeito não cabe mais. Você quer esse casamento desse jeito? Ele disse, não, esse eu não aguento mais. Eu falei, eu também não. Será que é possível a gente agora fazer diferente naquilo que não é mais suportável para nenhum dos dois? Vamos tentar? Você está disposto? Eu tô. Eu também tô. Então vamos? Sim. Então, para mim é isso, esse reinventar, entende? É olhar... Agora, desculpa, Lisandra, mas tem uma coisa assim, ó. O lugar do Freud da origem e o lugar dele ter ficado antepassado, né? Ficou passado, né? Ficou lá para trás na origem. Tá. Tudo não acontece por conta dos 2 grandes tabus, sexo e dinheiro. Se o casal pudesse dialogar, pedir e, por vezes, abandonar, porque assim, não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para isso. Então, o apego... Tá, a hora que eu tô tratando um cara tal, famoso, e aí eu fiz um desenho outro dia no Flip, porque eu uso o Flip em atendimento remoto, o visual gruda, né? Aí eu pus o cifrão assim,
E você está lidando com ela como se você tivesse que ter dinheiro para ser um cara melhor. Você primeiro tem que ser um cara melhor, para depois entender o seu papel do dinheiro. Sim. Porque às vezes está no sexo que eu não vou suportar, e às vezes está nas finanças que nunca vêm. Ou que vieram demais e a família está mordendo, ou que... Então, voltamos aos 2 grandes tabus. Os casais não se reinventam porque não rediscutem sexo e dinheiro. Entendeu? Sim. Já existe o medo, se eu dei para... O próprio Bert Hellinger, das constelações. Ele traz a coisa do equilíbrio. Sim. Muitas vezes permitir até a traição, para se equilibrar. Sim. Então, a gente tem que pensar, sinceramente, é muito difícil. Eu já te disse isso, eu tenho vontade. O primeiro livro do Freud foi A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Hoje eu tenho vontade de escrever um livro, a Demagogia da Vida Moderna. Todo mundo está morrendo de fantasia de um monte de coisa e ninguém mais fala. Morrendo de fantasia de um monte de coisa. E ninguém mais As fala. representações que causam o nosso sofrimento, né? Bora escrever um livro sobre relacionamento? Vamos falar sobre isso? Vou adorar. E tem editora, né? Pra gente. Sim. Eu acho que vamos avançar um pouquinho, porque a gente ainda não está preparado para discutir algumas coisas. Né? Então, a gente, eu acho assim, sabe uma coisa que eu acho que vai voltar? Que você faz o que eu faço. Grupos de apoio. Ai, como tem sido importante. Porque abre a porta da primeira discussão. E aí não tem que esconder. Por exemplo, os analistas antigos, preserve a sua análise. Como é que você vai preservar coisas tão íntimas na sociedade moderna hoje? Começa a nos distanciar. Eu não vou... Então, poder vir e falar, nossa, hoje eu mexi lá num negócio que deu até... Me enchi de cagaço. Foi quanto? Eu vou contar. O jornalista da Folha de São Paulo... E aí começaram a namorar. E lá pelas tantas, ela gostava do cara, gostava. Só que ela achava o cara um pouquinho feio. O cara? E aí um dia o cara, por conta de uma observação dele, ele virou assim e disse, fulana, quase que eu falo o nome, fulana, você me acha feio? Aí ela, não é que é feio, você me acha feio. Não é que é feio, eu sei, minha mãe dizia que meu nariz é torto, meu dente não é bonito e tal, mas deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que você gosta de mim? Aí ela disse, eu gosto disso, aí ele era tão resolvido com o troço que ela desbloqueou. Aí o que começou a rolar na cama? Ele brincava de ser outro personagem. Entendi. Eu sou o Adriano aqui. Estimulava a imaginar a fantasia. Aí, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, nossa, que casal moderno. E um casal que se sustentou sem traição. Olha que legal. A gente fala legal, mas entendeu? A coisa é trazer para o ambiente como secreto. Assim, né? Você vai transar comigo pensando em outra pessoa, né? Como se isso não acontecesse o tempo inteiro na cabeça das pessoas. Né? Eu acho... Então, aí é outra questão, porque na hora do vamos ver, não, porque se vir uma outra pessoa, você não vai se sentir plena. Então, o casamento já está ruindo. Porque a fantasia, ela não toma conta do real. Ela não toma... Se você está transando com alguém e vem a fantasia de ser outra pessoa, nesse momento aqui, o homem vai broxar, a mulher vai secar, vai perder a carícia, vai... Agora, se eu transformo isso na nossa transa,
Nossa, esse jeito aqui é a fulana que eu queria. Erotiza o casal sem ir ao fato. Entendi, não vai ao ato. Isso, não vai ao ato. Eu estou perdendo os jargões dos canais. Eu acho que a pós-modernidade me trouxe uma coisa da relatividade da existência. Sim. Tem gente que só vai dar certo sem falar algumas coisas. Tem gente que só vai dar certo se falar algumas coisas. Entendi. Esse povo aqui vai ter que trazer para o ambiente da relação. Entendi. Talvez não tudo, mas sabe o que eu gostaria? Que a gente... Lembra aquela piada que eu comia aquela piada que tem que os dois ficam numa ilha, só os dois, e aí ele começa a transar com uma Juliana Paz, era a piada da Juliana Paz. Um naufrágio, os dois foram para uma ilha deserta. E aí ele com a Juliana Paz, né, que na época era. E aí transavam e se relacionavam, e aí começou a cansar. Aí lá pelas tantas, você sabe essa? Não lembro, não. Lembro. Lá pelas tantas, ele escuta, amor, eu tô com uma vontade de fazer alguma coisa. No quê? É um jogo. Tudo pode. Como assim? É assim, você vai me pedir uma coisa, eu não vou poder ficar bravo, eu tenho que corresponder e depois eu peço outra. Esse é o jogo, tá bom, vamos lá. Aí ela pede uma transa no mar por trás, que ela nunca tinha vivido isso no mar e tal. E claro, pum, agora é tua vez. Ela, olha, nosso combinado, tá? Eu queria que você vá bem longe, põe umas algas na cabeça, vamos passar, eu quero te pintar de carvão. Pum. E aí quando você vem mexendo o braço assim, fala grosso, tá? Aí eu vou fazer assim, e tal, e aí você vem andando, ela, é isso aonde tá combinado, tudo pode. Aí tá, aí pois ela vinha olhando a ilha, daqui a pouco ele olha, chega mais. Ela foi chegando assim, cara, você não sabe, eu tô comendo a Juliana Paz, cara. Não bastava só comer, tinha que contar pra alguém. Então, para dizer, tem coisas que depois que tu desmistifica, ficam tão babacas. Entendeu? Tipo essa. Tipo, a ideia é pensar, chega uma hora que tudo enjoa. Mas a hora que a gente recria, qualquer fantasia moderniza o casal. Reatualiza, né? Então, eu acho que a grande questão é atualizem mais os desejos de vocês em casais. Atualizem mais a noia com o dinheiro em casais. Então, não é para ser polêmico, mas vamos expandir um pouco essa mente, sabe? Existe uma panela, existe uma tampa para cada panela. É o orgulho da gente que não permite avançar. Entendi. Entendeu? É orgulho. É possível você... Eu acho que o filme que inaugurou a polêmica foi aquele Proposta Indecente, que é da nossa época. Verdade. Nossa, inaugurou a polêmica. Foi um filme não muito... tirou o amor dos dois. Não tirou, né? Exatamente. Entendeu? E tornou o relacionamento, colocou ela num relacionamento, numa condição, o que eu fiz? Eu quero voltar. E transformou ele em alguém, eu não deveria ter feito isso com meu dinheiro. Reatualizou o casal. Sim. O amor sempre, e na hora que ela tem que escolher, ele para com a limusine e ela olha para ele, tipo com aquele olhar, o meu lugar não é aqui. Mas ele também não age, meu lugar é ao lado dele. Sim. Entendeu? A traição talvez seja uma das maiores polêmicas, né? Porque volto a insistir, sexo e dinheiro. Mas existem condições, a tua própria família precisa ser barrada. Precisa. Reatualizada. Isso, quer dizer, já não tem... não gosto mais da tua mãe, ótimo. Vamos respeitar, então não vamos mais fazer essa coisa. Fica mais sempre foi assim, porque a mãe é importante. Isso, então, né? então escolhe.
tua mãe ou o relacionamento, e vice-versa, né? Um monte de coisa vai ter que mudar. Eu não quero mais morar longe. Outro dia eu atendendo um casal, não quero mais morar no Alphaville. Mas nós combinamos, tá na hora de mudar, velho. Pronto. Tá na hora agora de mudar, não quero ela mais. não quer mais. Sim. Ficou cansativo, você fica 3 horas na estrada, pum. Então, ela tá pedindo nem que for para ir para um apartamento, eles moram numa casa, para ir para um apartamento menor. Nem que for. Porque ela tá, é assim, você vai estar em casa às 7 horas da noite. Entendeu? Entendi. Me lembro do meu primeiro relacionamento, eu fiquei 25 anos casado, lá pelas tantas, a minha mulher virou e disse assim, tá, pra gente voltar, não dá para ficar mais em Florianópolis, eu quero mudar para Sampa. Eu fiquei mais 8 anos. Uau. Era impossível esse projeto de vida. Quando mudou, ficou tudo perto, ela vinha me pegar, daqui a pouco, ela uma hora virou para mim, eu me lembro, ela disse assim, você se transformou numa outra pessoa, nós estamos saindo à noite. Oh, que legal. Não foi nenhum pacto, começou a sobrar tempo, eu comecei a me sentir na obrigação de tirar a Letícia de casa, entendeu? Sim. Aí a gente começou a sair mais à noite e tal, e eu me dei conta por que não dava. Porque não eu chegava tempo. Estrangulado, não tinha tempo. Falta de tempo. O tempo. O tempo. O tempo precisa do tempo. Não Sim, tem, a né? gente precisa respeitar o tempo que cada coisa tem. O tempo. Eu queria falar uma coisa sobre o tempo. O tempo pede tempo. Sim. Se não se tem tempo, o tempo não se rende ao próprio tempo. No tempo, teremos o tempo que merecemos. Há tempo. Meu Deus, não. Depois grava e ouça, só para entenderem, o tempo está em voga hoje. Não tente antecipar. Falhou, agora, venceu, agora é hora de reatualizar. O medo do outro é o medo do que você vai perder, que é teu. Que é teu, não é nem no outro. A pessoa pode ser alguém melhor. Ó, tem casais hoje que depois de tempos de namoro, o outro fala, não gosto do teu beijo. Nossa, demorou tempo para poder dizer, e se ele não quisesse ficar junto com você, ele não diria. Entendeu? Eu não gosto quando você... O lugar mais simples disso é o se vestir. É o lugar mais icônico que se tem hoje. Os homens, eu senti isso na pele, e isso mudou a minha forma de olhar algumas coisas dentro do set. Porque a sociedade, o vestir, o mostrar coisa que não tem, os símbolos, hoje tem lugar para isso, você vai ter que se render. Não quer dizer... Né? Tem que se pensar, se ele não quer que eu me vista assim, não quer dizer que toda hora eu não vou poder me vestir assim. Precisa ser dialogado. A mesma coisa, se não gosta que eu gaste assim, não quer dizer que toda hora eu não vou poder gastar assim. Entendeu? Quem sabe 30% de um jeito e 70% do outro. Essa é uma nova possibilidade. Entendeu? Vamos avançar. Olha só, né? Acabou o nosso tempo. Olha lá, acabou. Já acabou? Já acabou. Puta merda, quando a gente abre a nem boca, chegou nas perguntas. Tinha pergunta. Mas sabe o que é bom? Vamos fazer outro. Que a gente vai fazer outro. Vamos, porque eu tô de férias, vai rolar outro aqui, nós vamos vir Isso falar. aqui é amiga. Amiga, bota um amigo pra trabalhar quando ele tá de férias. Não, mas merece, viu? Merece, por isso estou aqui. Obrigada, não sei viu? se a ideia era a gente pensar casais agora, Sim. a possibilidade das pessoas que vão ter que colocar em risco a própria existência. Sim. Não é mais no outro, se atualize. Muito bom. Se atualize. Muito bom, muito bom. É isso aí. Queridas, que podcast, né? Eu sei que você vai ter que voltar a ver de novo para entender, para pegar algumas falas aqui que foram profundas, né? E ele acabou ainda filosofando. Ainda tirou onda, filosofou. Ótimo, eu adoro pensar isso, né? É incrível. A gente só não pode ficar fixado em tudo que é inconsciente. Isso aí. A escolha agora é tua. Boa. É tua. E eu costumo dizer, casais que vão se separar,
Já para fechar, eu costumo dizer assim, ó, vai sofrer tanto para separar quanto para ficar junto. Eu digo a mesma coisa. Igual. Eu digo a mesma coisa. Igual, exatamente. Porque são só outras provas. Exatamente. Né? Mas é tudo igual. Sim. Então é isso bem. aí. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo no Já teu estaremos coração. aqui organizando um próximo podcast, né? Porque não deu nem tempo de entrar nas perguntas, mas aguardem. Aguardo que Nando voltará aqui no Podlist. Estaremos juntos de novo. Beijo. Um prazer. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau.